Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez passando aqui, Neemias capítulo 1, sem mais delongas, verso 2 diz assim: E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: Os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4, preste bastante atenção nesse versículo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, preste atenção. O contexto dessa história, Neemias estava morando num palácio, estava comendo da comida do rei. Esse óculos meu também é esquisito, rapaz. Comendo da comida do rei, porque ele era copeiro, bebendo do que o rei bebia. Ele estava bem, muito bem. Só que ele sempre se preocupava com os irmãos dele. Então eu vejo algumas características do verdadeiro cristão, tá, irmãos? De uma pessoa que vai morar no céu. A primeira característica é que ele se preocupa com os outros, né? Ele poderia estar no palácio, continuar lá, vivendo tranquilo, né? Comendo do bom e do melhor, tendo e gozando da amizade do rei, porque o rei era amigo dele, porque só de olhar para o rosto dele, se você for olhar mais para frente, o rei perguntou: por que seu rosto está triste? Ou seja, só reconhece a face de alguém quando a gente é amigo dele, né? E é interessante, irmãos, que ele se preocupou e ele disse assim: como é que tá lá os nossos irmãos? Hoje, dentro das igrejas, eu não estou dizendo da Assembleia, eu não estou dizendo, estou falando, estou generalizando, precisa de ter mais esse tipo de atitude, né? Nós precisamos de ter empatia com as pessoas que estão em dificuldades, né? Muitas vezes, irmãos, forma-se um tribunal para julgar o pecado que o irmão cometeu, né? Conforme o evangelista Jurandir pregou ontem na nossa igreja. Forma-se um tribunal para julgar o pecado, mas não forma-se um grupo de pessoas para orar por aquela pessoa que está em pecado, entendeu? E quando chega no 4, é que é interessante que fala assim: e quando eu ouvi essas palavras, eu assentei, chorei. Ou seja, o coração dele ficou pesado, ele ficou aborrecido, e muito aborrecido, porque não foi um dia só. Ele falou assim: lamentei por alguns dias, eu lamentei por alguns dias. Ou seja, eu me preocupei, eu amo as pessoas e eu me preocupei. Eu amo a minha casa e eu me preocupei. Às vezes dentro da nossa igreja, irmãos, vou falar da nossa igreja que eu congrego, da Assembleia de Deus. Pessoas passam 30, 60, 90 dias sem ir ao culto. Não se preocupa com a igreja, não se preocupa com os demais irmãos. E os demais irmãos ficam perguntando: você sumiu, fulano? Você não foi, fulano? O que aconteceu? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Nunca tá mal, tá tudo bem. Mas tudo bem 60 dias sem ir na igreja, sem adorar o Senhor no templo? Não tá bem. Tem que ser verdadeiro. E aí quando chega no verso, no meio, no final do versículo, ele fala assim: eu estive jejuando, tá? A segunda característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristão que vai morar no céu, é que ele
tem intimidade. Ele sabia que só poderia vencer essa batalha com intimidade. E ele falou assim: eu estive jejuando e orando perante o Senhor. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a primeira característica, eu tenho que me preocupar com as pessoas. Eu tenho que ter mais empatia, né? A segunda característica, eu tenho que ter intimidade com Deus para resolver esse problema, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos de ter empatia, amor ao próximo, que é um dos mandamentos, né? E segunda característica do irmão, da irmã, do crente que vai morar no céu, ele tem que ter intimidade com o Senhor. E ele disse: eu estive jejuando e orando. Tem amigos meus que estão passando por problemas familiares, de até separação, e eu orei, eu jejuo pela vida dele, eu oro pela vida dele e dela, né? Alguns amigos que nós estamos orando, e nós oramos por eles, e nós sentimos por eles, e eu fiquei aborrecido por eles, né? Por que isso, irmãos? Porque eu os amo, e a Bíblia me ensina a fazer isso. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele disse assim no verso 5, ah, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a sua aliança, a benignidade para com os que o amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atentos teus ouvidos, verso 6, e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite. Ou seja, onde ele estava trabalhando de copeiro, ele ia servir o rei, ele estava orando. Ele estava andando, ele estava orando. Ele estava olhando as coisas do rei, ele estava orando. Então, em todo lugar ele estava orando, tá? Então, isso fala de quê? De comunhão. Terceira característica, nós não podemos perder. E nós precisamos ter, é a comunhão com Deus. Amém? Então nós temos que se preocupar com o próximo, nós temos que ter intimidade com Deus, e terceiro, nós precisamos ter comunhão com Deus. Comunhão, estar em contato direto, tá? Então, quando nós olhamos a terceira característica, tem que ter comunhão. No verso 6 ainda, e ele diz assim: eu orei dia e noite, beleza, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido. Ele se colocou. A quarta característica, ele teve empatia com o pecado do próximo. Ele se fez, ele teve a mesma atitude de Jesus. Jesus se fez pecador por nós, mesmo sem ter pecado, e morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. Ele falou assim: nós temos cometido contra ti. No verso 6, no final, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha que coisa de doido. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Se colocar no problema do próximo, mesmo que o próximo esteja errado. Às vezes nós queremos apoiar uma pessoa que está 100% certa. 100% é uma coisa que eu vou chamar bastante atenção. Muitos homens que se dizem homens de Deus abrem igreja e vai em igreja dos outros, né? Tem outros pastores que às vezes orou muito tempo por aquelas vidas, discipulou, ensinou, aí eles vai lá e pega para encher a igreja. São pessoas, irmãos, abre o seu olho, são pessoas que querem dinheiro, não querem a sua alma, são pessoas que querem status, não querem a sua alma, tá?
Então você preste atenção nisso, honra o seu pastor, honra a sua igreja, honra alguém que um dia acordou de madrugada para cuidar de você, honra alguém que um dia acordou, né, de madrugada sem sono, pensando na situação que você está, honra alguém que te batizou, honra alguém que cuidou de você. É isso que você precisa de honrar. E muitas vezes você está pecando pelo fato de não honrar, pelo fato de não honrar. Neemias se colocou no mesmo lugar dos pecadores, mesmo ele estando aqui no palácio, vivendo nababescamente, ele se colocou no mesmo lugar. Ele se colocou no mesmo lugar. Ele falou assim: nós estamos pecando, eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. De todo, verso 7, de todos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Olha só, irmãos. Então ele se colocou no meio. Aí ele fala: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis. Ele está falando sobre o povo que estava pecando e Deus espalhou eles na terra. Neemias falou: não, eu preciso de ter o meu povo reunido de novo. Então nós precisamos, irmãos, pensar nisso, tá bom? Nós precisamos de nos colocar no pecado do outro. E se eu estivesse naquele pecado? Se eu estivesse cometendo aquele pecado? E se eu estivesse naquela situação espiritual, né, destruída? E se eu estivesse lá? O que eu gostaria que os outros fizessem por mim? Eu gostaria que alguém fosse Neemias na minha vida, orasse pela minha vida e confessasse o meu pecado através da vida dele ao Senhor, para que o Senhor, né, me resgatasse, assim como fez com essa nação. Coloque isso em prática, irmãos, na sua vida. Coloque isso em prática. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Tenha comunhão com Deus. Ame seu próximo. Tenha comunhão com Deus, irmãos. Tenha comunhão com Deus. Nós precisamos de ter mais empatia, de amar mais, de cuidar mais, tá bom? Ame o seu pastor, ame a sua igreja, tá? Não vá não dá ouvidos a lobos devoradores. Isso é muito sério, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, tá? Mais um dia eu tô aqui, tá? Tomando o meu café no meu espaçozinho, olha lá. Tá vendo? As galinhas também tá comendo lá. Aqui, aí aqui tá, ó, o café, tá bom? Deus abençoe a sua vida, irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família, tá bom? Pai do Senhor, beijo no coração.